Jesus está aqui. O nosso Deus é maravilhosíssimo. Irmãos, a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Jesus. Quem está acordado, diga amém. Amém. Dá uma olhadinha para o irmão, ver se ele está bem acordado. Irmãos, porque precisamos compreender a palavra do Senhor hoje. Acompanhe a palavra do Senhor. Irmãos, não é que a palavra de Deus seja difícil. É porque pessoas desacostumadas com assuntos abstratos e principalmente assuntos espirituais não se ambientam mesmo na palavra do Senhor. É necessário empreender esforço. Desde os dias de João Batista até agora se faz menção ao reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele, diz em Mateus capítulo 11. Diga glória a Jesus. Nós vamos nos esforçar para entendermos a palavra do Senhor. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fique com a palavra do Senhor, fique com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Irmãos, no livro do Apocalipse começa o livro Jesus se apresentando ao apóstolo João em uma visão espiritual, celestial, gloriosa, grandiosa, o próprio Jesus se manifestando. Irmãos, Jesus veio em carne à terra há 2000 anos aproximadamente, veio em formato humano, despojado completamente de sua glória, como diz em Filipenses 2, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Jesus veio como homem, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, ele voltou ao céu. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus foi revestido de toda a glória. Mateus 28, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Apocalipse 5 diz que Jesus recebeu toda a glória que tem nos céus, na terra e embaixo da terra. E aqui o apóstolo viu então o Senhor Jesus em toda a sua glória. Jesus não é um coitadinho pendurado na cruz com aquela cara horrível, não. Jesus é eternamente glorioso e bendito, ele tem toda a força, ele tem todo o poder. Diga glória a Jesus. E Jesus mandou aqui cartas a 7 igrejas da Ásia. Não que houvesse só 7, porque Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, há 7. Só que nesta época já tinha a igreja dos Gálatas, que nós temos o livro na Bíblia, tinha a igreja dos Coríntios, que nós temos as 2 cartas aos Coríntios, tinha a igreja dos Filipenses, que não estavam incluídas entre estas 7. Então por que Jesus mandou para estas 7 apenas? É porque aqui tem um significado espiritual, o número 7 na Bíblia é muito significativo. Diga glória a Jesus. Deus fez o mundo em 7 dias, são 7 os dias da semana, são 7 as notas musicais. Diga glória a Deus. Tem muita coisa com 7 as igrejas da Ásia, 7 os candelabros, 7 as estrelas. Então esse 7 significa plenitude, totalidade.
Em uma destas cartas nós nos encaixamos, tanto como igreja quanto individualmente. Nós estamos aqui. Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras. Fala isso para o irmão do lado: eu sei as tuas obras. Irmãos, aqui não está Jesus dizendo: eu sei o teu discurso, eu sei o teu falar, o teu palavreado, o teu discurso de crente. Não, eu sei as tuas obras. Gênesis 5 diz que Noé andava com Deus. Irmãos, a vida com Jesus é uma maneira de andar, não é uma maneira de falar. Existem crentes que são muito papudos e a vida não condiz com isso. Eu conheço as tuas obras. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja de Éfeso tinha ali falsos apóstolos. Eles não conseguiram tolerar isto. Eles colocaram tais apóstolos à prova e os acharam mentirosos. Ali tinha nicolaítas. Esse conceito se perdeu na história. A Bíblia não explica o que são os nicolaítas. Mas na igreja de Pérgamo tinha tanto os que seguiam a doutrina de Balaão quanto os nicolaítas, onde pode-se fazer um gancho, pode-se fazer uma conexão de que os nicolaítas tenham também alguma coisa a ver com Balaão. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Diga glória a Jesus. Então a igreja de Éfeso tinha pureza doutrinária, por assim dizer. Tinha trabalho árduo, que Jesus disse: eu sei as tuas obras, que são mais do que as primeiras. Mas o problema da igreja de Éfeso é que perdeu o primeiro amor. Às vezes a gente fala isso corriqueiramente, existem pessoas que não entendem. Tem gente que acha assim: primeiro amor é amor a Deus, segundo amor é amor à família. Não. Primeiro amor é o amor do início da sua conversão. Isso é autoexplicável no texto, porque diz ali: volta a fazer as obras que praticava no princípio. Então o primeiro amor é o amor da época da conversão. Repita comigo: a vida cristã não admite retrocesso. Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A vida cristã não admite retrocesso, é caminho só para a frente. Diga glória a Jesus. Se você é menos crente do que você já foi, então você é maligno. Fala assim, viu? Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória tanto agora quanto no dia eterno. Amém. 2 Coríntios 3,18, nós com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, refletindo como um espelho a glória de Deus, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Salmo 84 diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece perante o Senhor em Sião. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. E essas expressões de força em força, de fé em fé, de glória em glória, significa o caminhar do crente é sempre para frente, sempre para cima, sempre mais. Diga glória a Jesus. O único personagem que foi muita coisa e deixou de ser foi o diabo. Fala assim, viu? O diabo. Então, o crente tem que crescer constantemente. Diga glória a Jesus. Não perder o primeiro amor. Irmãos, a igreja de Éfeso continuou funcionando, mas não com o mesmo amor que tinha. Quer dizer, é possível a vida cristã continuar no piloto automático. Fala assim, viu? Sem amor. Isso não tem valor diante do Senhor. Carta à igreja de Esmirna. Se você nunca leu essas cartas, hoje você vai ler na marra. Diga glória a Jesus. Apocalipse 2,8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja já muito estruturada, com muito trabalho eclesiástico, denominacional, muitas obras.
Já a igreja de Esmirna era uma igreja pequena, é uma igreja muito sofrida. Eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Além do que, era uma igreja formada por pessoas pobres. Mas você é rico. Diz ali Jesus falando isso para a igreja. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo essa semana sobre Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Repita comigo: eu não posso fazer diferença entre pobre e rico. Olhe bem no olho do irmão e diz assim, viu? Diga glória a Jesus. Isso existe no meio dos crentes, isso é vergonhoso. Não podemos fazer diferença. O Senhor está falando conosco. Irmãos, aqui a igreja de Esmirna era formada por pessoas pobres. E foi uma das duas únicas louvadas e elogiadas por Jesus. Mas tu és rico. Repita comigo: os crentes de Esmirna eram ricos espiritualmente. Glória a Deus. Eles tinham riquezas de dons espirituais, riquezas de caráter cristão, conduta cristã transformada, como Daniel capítulo 6, que diz que Daniel era irrepreensível, ninguém conseguia achar nele defeito. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui está usada a expressão judeus, porque essas cartas foram escritas às igrejas no início da era cristã, e ainda tinha muita conotação judaica e hebraica, porque estava na fase de transição. Isso aqui significa pessoas que estão no meio dos crentes, que parecem ser crentes, mas não são. E aqui diz que mentem. E outra, conheço a blasfêmia. Os verdadeiros crentes de Esmirna eram blasfemados, eram julgados, eram criticados. 1 Timóteo 3 diz assim: todo o que quiser viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguições. Repita comigo: o caminho é estreito. Jesus maravilhoso. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando nesta noite de crentes desanimados. Olha para a cara do irmão, vê se ele tem cara desanimado. Crentes desanimados. Quase caí. Diga glória a Jesus. O caminho é estreito mesmo, e você já sabia disso. Diga glória a Deus. Tem um ditado no mundo que diz assim: o que é combinado não é caro. Você já sabe que é estreito, então não reclama. Diga glória a Jesus. Não se desanime. Hebreus 12: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos. Ai, pastor, eu estou sendo mal falado. Jesus também foi. Não estou sendo compreendido. Jesus também não foi. Vai em frente. Fala assim: vai em frente. Ai, pastor, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O ditado não é bem esse, mas eu dei uma mudadinha nele. Diga glória a Jesus. Continua. Fala assim: continua. Os crentes de Esmirna eram blasfemados pelos falsos judeus, mas elogiados por Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem gente que já está se identificando com a igreja de Esmirna. Ai, pastor, acho que sou eu. Vou só te fazer uma perguntinha. Você é rico espiritualmente? Pergunta-me assim: você é rico espiritualmente? Quer se identificar com Esmirna, tem que ser tudo. Diga glória a Jesus. Não tenha medo. Tem gente que já pensava na continuação do versículo. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não é bem assim o versículo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Fala assim: Jesus.
Irmãos, por que às vezes o caminho do crente é tão difícil? Parece que o crente, quanto mais busca Jesus, parece que mais leva, e mais é tratado, e mais é lixado por tudo que é lado. Por que é assim? Meu amado, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, Gálatas 6,14, e outra, nós não podemos ter medo disso, irmãos, o Senhor está conosco em qualquer circunstância, louvado seja Deus. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Esse texto ensina que o maligno pode se levantar contra os crentes, que o maligno pode prejudicar os crentes. Existem crentes com visão simplista, ingênua das coisas das trevas, mas esse texto é prova que o maligno pode agir, que o maligno pode perturbar, mas ser fiel até a morte. Fala bom do lado, seja fiel até a morte. Glorificado seja o Senhor. Por que Deus deixa o diabo se levantar contra os crentes? Irmãos, perguntas que nem é bom fazer, porque são perguntas inúteis. O negócio é olhar para Jesus e ser fiel. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. A primeira morte te leva para o caixão, a segunda morte te leva para o inferno. Farpas em misericórdia. Teve gente que pensou assim, credo, que pastor antiquado, inferno. Farpas em misericórdia. Antiquado não, meu filho, o inferno existe, e eu não quero ir para lá. Diga glória a Deus. O duro é que você diz assim, eu não acredito. O dia que você acreditar, não tem mais como sair dele. Fazem, viu? Diga glória a Jesus. Para não sofrer o dano da segunda morte, seja fiel a Jesus. Versículo 12. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada de 2 gumes quer dizer que tem a lâmina dos 2 lados, não é como uma faca, é dos 2 lados. É um símbolo da palavra de Deus. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Sei onde você vive. Glória a Jesus. Jesus sabe onde você vive. Diga glória a Deus. Tem luta, tem vizinho chato, tem perseguição, Jesus sabe, o Senhor está vendo. E olha lá, onde você vive, onde está o trono de Satanás. Irmãos, este versículo prova que existem lugares mais diabólicos que outros. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Todo mundo está no maligno. Mas este texto prova que existem lugares piores. Existem lugares de tráfico de drogas, de consumo de drogas. Por isso que aos rapazes que passam na casa de recuperação, nós sempre recomendamos, mude de cidade. Se você mora em cidade grande, que nem Curitiba, mude de bairro. Tem gente que fica com uns discursos meio bobos assim. Ai pastor, mas se eu me converti, eu fico firme em qualquer lugar. Sai dessa, que isso é soberba. Pergunte ao Senhor e Ele vai te encaminhar. Diga glória a Jesus. Existem lugares mais perturbados. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Crentes que têm parentes inconvenientes. Tem gente até aqui da igreja, que até alguma festa de aniversário tem que ir lá. Aguenta de tudo que é lado. Perturbação, piadinha, cutucada, só porque é crente. Aguenta do que é jeito. Fique fiel a Jesus. Diga glória a Deus. E não fique na carne, em nome de Jesus. Não fique nervosinho. Diga glória a Deus. E não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas,
minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Havia um crente chamado Antipas que havia sido morto na cidade de Pérgamo, porque tinha permanecido fiel a Jesus. E os demais crentes não temeram por causa disso. Irmãos, este texto já está querendo mexer conosco. Nós temos que ser firmes na fé. Irmãos, o Senhor fala pelo Espírito Santo hoje que tem muita gente aqui que não é muito firme, não. Qualquer coisinha já está tudo se derretendo. Meu amado, 2/3 dos crentes do mundo vivem em países com perseguição. 2/3. Diga glória a Jesus. Perseguição terrível. Matam mesmo. Ainda hoje, crentes são mortos por serem fiéis a Jesus. Nós não passamos por isso. Irmãos, o Senhor está falando conosco, está falando até comigo. Nós aumentamos demais as nossas lutas. A gente gosta de dar uma de mártir, né? Ai, tá difícil. Tá nada, meu filho. Tem gente que passa coisa muito pior. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, fique firme. O Senhor revela que teve gente aqui essa semana que deu uma assim de querer desviar. Fala para nós assim, cria vergonha. Que é isso? Querer desviar só por causa da luta? Que é isso? Diga glória a Jesus. Irmãos, versículo 14. No entanto, eu tenho contra ti algumas coisas. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Tenho contra ti. Irmãos, isso aqui é Jesus falando conosco. Irmãos, todos nós estamos encaixados em alguma destas cartas. Ninguém escapa. Diga glória a Jesus. Tenho contra ti algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, este texto, carta à igreja de Pérgamo, fala das igrejas com distorção doutrinária, com desvio doutrinário, que deixam outras ideias entrarem. A doutrina de Balaão, irmãos, isso é terrível. A história de Balaão está em Números 22 e 23. Personagem horrível, que se dizia profeta, que tinha revelações de Deus, mas é um dos exemplos de perversidade. Judas, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, incorreram na contradição de Coré e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Caim, Coré e Balaão, 3 exemplos bíblicos de personagens assim, horríveis. Fala assim, misericórdia. Qual o problema de Balaão, irmãos? Se dizia ser de Deus, mas gostava de dinheiro, gostava de lucro. Falam assim, viu? Tem gente pensando assim, eu também gosto de dinheiro. Então é bom você tomar cuidado, viu? 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Irmãos, outro problema de Balaão, Deus disse para ele não ir, mas veio Balaque trazendo dinheiro. Balaque era rei dos Moabitas, os inimigos de Israel. Balaque queria que Israel fosse destruído, e Balaão era um místico famoso da sua época. Então Balaque foi lá para comprar um encantamento contra Israel, como alguém que vai num terreiro de macumba ou de saravá para fazer um despacho contra o outro. Isso é velho, viu, meu filho? Fazem misericórdia. Essa história de Balaão é 1800 anos antes de Jesus. Irmãos, só que Deus disse para Balaão, não vá. Daí veio o Balaque e trouxe dinheiro. Sabe o que o Balaão falou? Não, Balaque, entra aqui, dorme,
Eu vou orar essa noite, né? Vamos ver o que Deus diz. Favorazinho misericórdia. Deus já tinha dito não, mas a pessoa quer dar um jeitinho. Isso é doutrina de Balaão. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Diga glória a Jesus. Doutrina dos Nicolaítas, como nós falamos, como está escrito aqui no mesmo contexto, provavelmente é a mesma coisa ou algo similar. Nós temos que vencer isso. Repita comigo: eu preciso vencer a falsa doutrina. Existe muito falso evangelho por aí, coisas prometendo dinheiro e prometendo riqueza para todo mundo. Isso não é bíblico. A promessa que nós temos é o Espírito Santo de Deus em nós. Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito Santo, este tal não é do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Tem que vencer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Glória a Jesus. Todas as cartas encerram-se com uma promessa ao vencedor. Fala para um lado: tem que vencer. Tem que vencer. Não adianta ficar com desculpa: ai pastor, mas é difícil. Não adianta ficar falando isso. Tem que vencer. Versículo 18. Acompanhe, mas com todo o coração. E não fique assim: ai, faltam 4 cartas ainda. Faça o favor. Fala assim: faça o favor. Que é isso? Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uma igreja abençoada, com muitas obras, com amor, com perseverança. Versículo 20. Mas contra você eu tenho isto, meu Senhor amado. Irmãos, o Senhor Jesus, se Ele tem alguma coisa contra nós, isso impede todas as bênçãos, isso nos bloqueia perante o Senhor. Como disse lá a carta anterior, arrependa-se, né? A carta da igreja de Éfeso, arrependa-se, e tem que produzir fruto de arrependimento. Tem crente que acha que arrepender-se é aceitar o apelo, vir aqui na igreja derramar umas lagriminhas assim e pronto. Não, fruto de arrependimento quer dizer, tem que mudar de vida. Fala para um lado: mudar de vida. Tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Jesus. Irmãos, aqui o problema da igreja de Tiatira não era um problema ativo, era um problema passivo. Eles toleravam. Romanos capítulo 1 diz assim: não somente as fazem, mas consentem no que as fazem. Nós não podemos ser cúmplices de pecados. 1 Timóteo 5, não participes de pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Diga glória a Jesus. Toleravam Jezabel, mulher que se dizia profetiza, não sendo. Tem muita gente por aí que se diz profeta, que se diz pastor e não é. Jesus disse em Mateus capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas, os quais vêm até vós como ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Diga glória a Jesus. Fruto significa conduta de vida. Se a pessoa diz que é crente, mas é caloteira e mentirosa, não é crente coisíssima nenhuma.
Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A coisa está pegando. Diga glória a Deus. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Por absoluta coincidência, são os mesmos problemas da doutrina de Balaão. Nós vimos ali nas duas cartas, imoralidade sexual. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala, irmão, você precisa se santificar. Você precisa se santificar. Santificar. Irmãos, a palavra de Jesus é a mesma. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Continua a mesma coisa. A palavra de Jesus não muda. Irmãos, pessoas com sexo pré-conjugal, isso jamais vai ser abençoado por Jesus e jamais vai ser aceito. Se você quer pensar assim, credo, pastor, mas que coisa mais antiquada. Meu amado, antiquado é o pecado. Velho é o pecado, aliás, bem velho. Fala assim, misericórdia. A palavra de Jesus é novíssima, a palavra de Jesus traz vida e vida em abundância. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Irmãos, o pecado tem que ser abandonado. O problema de Jezabel é que tolera. Ouvi uma vez de um pastor que estava fazendo um estudo para jovens, dizendo assim: já que vocês não podem conter as relações sexuais pré-conjugais, então que usem preservativos. Mas faça meu favor, mas misericórdia, deixa que o Ministério da Saúde fala isso. Mas assim, viu? Crente fala assim: arrependa-se dos seus pecados, ou então você vai perecer neles, e a perdição é eterna. Diga glória a Jesus. O pecado tem que ser abandonado. Irmãos, o problema da igreja de Tiatira era que tolerava, fazia vista grossa. Jesus. Diga glória a Deus. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Repita comigo: o Senhor nos dá tempo. Será que o seu tempo já acabou? Diga glória a Jesus. Dei-lhe tempo. Tem gente que abusa da misericórdia de Deus. Ah, pastor, mas as misericórdias de Deus são infinitas. Sem dúvida, no sentido coletivo, sem dúvida, com você tem um limite. Diga glória a Jesus, com cada um de nós. Por isso vou fazê-la adoecer. Meu Deus. Irmãos, pecados não abandonados trazem doença, e doença da parte de Deus. Quando a doença vem do Senhor, pode ser quem for a orar pelo enfermo, ele jamais vai ser curado. Por quê? Porque a doença veio da parte de Deus. Pastor, mas Deus deixa alguém doente? Deuteronômio 32:39, meu filho. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém escapa da minha mão. Oséias 6:1, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida, Ele curará, e em 3 dias nos tornará a dar vida, estaremos perante Ele. Diga glória a Jesus. Senhor amado, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Aqui são filhos espirituais, pessoas contaminadas com a sua doutrina. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Diga glória a Jesus.
Irmãos, nós temos que ficar firmes no Senhor até o fim. O que tendes, retende-o até que eu venha, diz a tradução revista e corrigida. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre precisamos de exortação. Hebreus 3: exortai-vos mutuamente todos os dias pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Estamos observando, tem alguns crentes que estão começando a avacalhar. Diga glória a Jesus. Meu amado, o que tendes, retende-o até que eu venha. Ai, pastor, não, eu fui muito fiel, eu sempre vim em todos os cultos, sempre participei de todos os trabalhos, pastor, mas agora estou um pouco cansado. Cansado do quê, meu filho? O que é isso? Culto cansa por acaso? E fazer a vontade de comer, você cansa também? Pergunta assim, cansa? Está comendo ainda? E por que não pode vir na igreja então? E que cansaço é esse? E outro, irmãos, cansaço que só pega no final de semana na hora de vir da igreja, esse é cansaço do inferno. Fala assim, viu? É que tem um demônio encostado, assim, entrevado nos teus ombros. Fala assim, viu? O que tendes, retende-o até que eu venha. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, diante do Senhor não existe isso. Ah, pastor, eu já fiz muito para Jesus, agora eu vou dar um tempo. Não existe isso. É sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Ele as governará com cetro de ferro, as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Vamos lá. Fala assim, vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é seríssimo. E aqui a carta da igreja de Sardes está se encaixando em uma parcela considerável nesta noite. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quer que eu traduza para nós? Vamos contextualizar. Você toca na orquestra, você canta no coral, você canta no louvor, você está aí no ministério de misericórdia, mas não tem vida espiritual, não tem oração, não tem comunhão com Deus. Você morreu. Fala assim, viu? Tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos tocar na orquestra, ou cantar no coral, ou grupo de louvor, o ministério de misericórdia é maravilhoso. Com oração, com leitura da palavra, com oração na madrugada, com jejum, com busca constante do Senhor. Diga glória a Jesus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça a Jesus. Diga glória a Deus. E arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não sabe que hora eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, meu Deus do céu, poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouve, ouve. Fala para nós assim, ouve.
meu Deus, volta à prática das primeiras obras. Quando você se converteu, fazia tanta campanha de oração, e por que está parando? Quando se converteu, falava tanto de Jesus, por que não está falando? Volta, fala para nós assim, volta. Filadélfia, versículo 7, isso aqui é maravilhoso. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amo. Visto que você guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dele jamais sairá. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, a cidade dos céus que desce do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o Senhor. Pai amado, nós queremos ser assim. Senhor amado, a força é pouca, mas queremos guardar a palavra, e Senhor amado, e não negar o teu nome de forma alguma. Nós queremos estar fiéis a ti, nós queremos ser amados por ti, Jesus. Nós queremos estar no teu amor, não queremos nos ocupar da sinagoga de Satanás, porque o próprio Senhor dará prova de amor por nós perante eles. Senhor amado, nós queremos estar firmes. Senhor amado, nós queremos guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa, Senhor. Em nome de Jesus, escreve em nós o teu nome, Senhor. Escreve em nós o teu nome. Nós somos teus. Como diz Cantares 2,14, eu sou do meu amado e ele é meu. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Jesus. Diga glória a Deus. Senhor, meu Deus. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Respire fundo para continuar lendo. Eu conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Mas o que é frio? Aquele crente que morreu e esqueceu de deitar. Faz misericórdia. Frio. Pode ser o apóstolo Paulo pregando, que não adianta. O que é quente? Alguém que ferve no Espírito Santo. Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. Sede fervorosos de espírito, diz lá Romanos 12, fervorosos, que está fervendo. E o que é morno? Versículo 16, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de nós, meu Deus, não nos deixe mornos, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, perante a Tua palavra, Senhor, e nós temos temor de Deus. Senhor, não queremos esfriar, não queremos ficar mornos, meu Deus. Meu irmão, o que é morno? É aquele assim que parece crente, mas não é mais o mesmo amor de antes, nem a mesma dedicação,
nem a mesma devoção. É aquele que vai assim na igreja mais por honra da casa. É aquele assim que vai por obrigação, porque aprendeu desde criança. Aquele que amornou. Irmãos, isso é seríssimo, seríssimo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Fala para um lado, cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha aqui, versículo 17, você diz: eu estou rico e não tenho falta de nada. Adquiri riquezas, não preciso de nada. E não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. O problema da igreja de Laodiceia: não se enxerga. Tu dizes: rico sou, não tenho falta de nada, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Quer dizer, gente que se acha, gente que se engana. Meu amado, não se envolva com as coisas desta terra. O Senhor está falando profeticamente aqui. Não se envolva com as coisas desta terra. O Senhor fala de pessoas cujo coração está na firma, está na empresa. O Senhor fala de gente aqui ouvindo o culto que está pensando lá no serviço, está pensando lá no trabalho. Meu amado, não põe o coração nisso. Diga glória a Jesus. Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Eu dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você enriqueça. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, assentei-se com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor amado, Senhor bendito, nós queremos estar contigo, nós queremos estar na tua presença, não queremos perder o primeiro amor. Senhor amado, não queremos, meu Deus, tolerar a doutrina de Balaão, nem dos nicolaítas, não queremos tolerar Jezabel, não queremos ter o nome de vivos estando mortos, Senhor amado, e não queremos, Senhor amado, ser miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Senhor, nós queremos estar no agrado do Senhor. Pai amado, fala, completa esta mensagem pelo Espírito Santo no coração de cada um, Senhor. Senhor eterno, louvado seja o Senhor, Deus maravilhoso, bendito seja o Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo o teu mandar. Senhor eterno, ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra, Senhor, pelos séculos dos séculos, como diz Abacuque 3:2. Senhor, faz a obra em cada um, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aviva, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, eu quero consertar meus caminhos diante de ti. Ó, faz-me enxergar, Senhor, tua vontade grande, Deus. Faz-me enxergar, Senhor, o que tu queres em mim. Faz-me enxergar, Senhor, o que eu preciso fazer e consertar. Faz-me enxergar, Senhor. Não le canto nada.
glória a Deus. Jesus está aqui. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Pai Santíssimo, faz a obra, Senhor, faz a obra em cada coração, em nome de Jesus. Aleluias. Meu amado, não esqueça da palavra desta noite. O Senhor sempre fala comigo nas cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Guarda isso. Apocalipse capítulo 1: bem-aventurados os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é santo seja santificado ainda, mas quem é sujo, suje-se ainda. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé. Vamos